Benjamin Netanyahu ficou visivelmente abalado com a extraordinária debandada na Assembleia Geral da ONU, que ocorreu justamente quando ele subiu ao pódio para discursar. Delegados de mais de 50 países esvaziaram o salão em um ato heróico, que sinalizou que Israel está mais isolado agora do que jamais esteve. E se você prestou atenção às palavras de Benjamin Netanyahu, entenderia o porquê. Ele falou por impressionantes 40 minutos em uma negação chocante dos crimes de guerra sangrentos e do genocídio cometidos por seu regime, não apenas em Gaza, mas em toda a região. Seu discurso foi uma mistura de propaganda de guerra, glorificação do genocídio e uma negação total dos crimes de guerra em toda a Ásia Ocidental. As dezenas de assentos vazios presentes enquanto Netanyahu falava não eram exatamente aleatórios. Foi uma rejeição, e uma rejeição coordenada, de um líder, um suposto homem, defendendo o genocídio em Gaza, enquanto retrata Israel como a eterna vítima. Claro, vimos a delegação dos Estados Unidos permanecer sentada, mas o restante do Sul global, nações árabes, nações africanas, nações da América Latina e até muitos delegados da Europa Ocidental, já havia deixado a sala antes que Netanyahu pudesse sequer pronunciar uma palavra. Mas ele pronunciou muitas palavras, e claro que suas palavras foram totalmente previsíveis, porque Netanyahu está, toda vez que fala, sendo julgado pela opinião pública mundial. Ele começou, como sempre faz na Assembleia Geral da ONU, levantando um mapa. Ele sempre faz isso. Desta vez, o mapa era do eixo do terror do Irã, entre aspas. Irã, Hezbollah, Hamas, Bashar al-Assad, que desde então foi deposto, e os Houthis, mais conhecidos como Ansar Allah. Ele afirmou que Israel esmagou o Hamas, o que é apenas outro eufemismo para o assassinato em massa de civis palestinos. Porque, sejamos bem honestos, a resistência palestina está lutando neste exato momento na cidade de Gaza, destruindo tanques israelenses e até matando comandantes de alto escalão. Ele se gabou de ter incapacitado o Hezbollah e destruído o arsenal de Assad. Ele até se vangloriou da Guerra de 12 Dias, a Operação Leão em Ascensão, que, segundo Israel, terminou em vitória. Agora, isso é muito interessante, já que Israel, na verdade, esgotou tanto de suas defesas aéreas, que os Estados Unidos tiveram que realizar o que foi basicamente uma campanha teatral de bombardeio com B-2 contra os sites nucleares do Irã, e dizer a Israel para recuar, porque não seria capaz de se defender por mais de 12 dias. Mas a realidade, é claro, nunca impede o hábito e o vício de Netanyahu em mentir. Netanyahu fez o que sabe fazer de melhor na Assembleia Geral da ONU, que é aplaudir assassinatos extrajudiciais, seja através do ataque em Cana, no Líbano, que matou milhares de civis e feriu muitos outros, ou dos cientistas e líderes iranianos que foram alvo ao longo dos anos, inclusive durante a Guerra de 12 Dias por agentes de inteligência israelenses. Portanto, esse não foi um discurso de paz. Não foi um discurso de um líder legítimo. Foi um discurso de guerra. Foi um discurso em que ele se gabou de bombardear outros países e matar civis. E é por isso que os delegados foram embora. Esse triunfalismo escancarado não está mais sendo tolerado. Então Netanyahu, é claro, voltou a falar sobre o 7 de outubro, descrevendo em detalhes gráficos as atrocidades supostamente cometidas pelo Hamas. Muitas dessas atrocidades já foram desmentidas, seja sobre bebês sendo queimados vivos, homens decapitados ou mulheres estupradas. Tudo isso foi desmentido não apenas por jornalistas independentes, como os do The Grey Zone e Electronic Intifada, mas também confirmado pela mídia israelense. Embora tudo isso pudesse ser visto como motivo para simpatizar com Israel, o fato é que essas mentiras, fossem verdadeiras ou não, não justificam a guerra indefinida contra Gaza. Ele também fez coisas muito tolas. Netanyahu realmente se humilhou durante esse discurso. Ele mostrou um código QR que os delegados e membros da plateia podiam escanear para mostrar por que Israel luta. Ele também falou em alto-falantes de nível militar para enviar uma mensagem alta e clara aos reféns restantes,
ou prisioneiros de guerra, como deveríamos chamá-los, que estão agora no acampamento do Hamas, sendo mantidos pelo grupo, como uma forma de mostrar o quanto se importa com eles. Mas a verdade é que milhares e milhares de israelenses protestaram em Tel Aviv, exigindo o fim do genocídio em Gaza, não porque se opõem ao genocídio. Sabemos que mais de 80% dos israelenses realmente apoiam a violência que ocorre contra os palestinos em Gaza, na Cisjordânia e no restante da Palestina propriamente dita. Mas eles querem ver os prisioneiros de guerra libertados, porque agora é bem conhecido que o genocídio em curso em Gaza, na verdade, matou muitos desses prisioneiros de guerra. E o Hamas declarou abertamente que não pode proteger os prisioneiros de guerra quando Israel está cometendo seu bombardeio selvagem e bárbaro na faixa de Gaza. Netanyahu, previsivelmente, reduziu toda a população da Palestina ao inimigo, o Hamas, instrumentalizando a dor das pessoas ao redor do mundo para justificar a matança em massa. Mas é claro, ele nunca reconheceu as dezenas de milhares de palestinos mortos desde então, e o que a revista The Lancet afirmou ser, na verdade, provavelmente centenas de milhares agora, dado o impacto da campanha de bombardeios cometida por Israel anteriormente. Então Netanyahu afirmou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU que essas mensagens estavam sendo transmitidas em alto-falantes para se dirigir diretamente aos reféns. Ele disse ao Hamas, abre aspas, libertem os reféns agora, e se não o fizerem, Israel irá caçá-los. Isso foi obviamente um ato político performático, porque Israel não conseguiu caçar o Hamas. Na verdade, toda vez que Israel bombardeia Gaza, toda vez que destrói a infraestrutura do povo palestino, toda vez que comete um ato de genocídio, o que acontece a cada segundo de cada dia em que isso continua, mais palestinos se juntam à resistência para lutar de volta. E essa será uma realidade que Israel nunca conseguirá superar. Isso é algo que os delegados na Assembleia Geral da ONU sabem. Eles sabem que sua instituição é incapaz de parar o que está acontecendo em Gaza. Eles querem que pare, porque de muitas maneiras, o direito internacional foi utilizado e transformado em arma para sufocar a resistência. E são apenas países, como a China, que ainda defendem muitas partes das convenções de Genebra e da Carta da ONU, que dizem que a resistência armada é, na verdade, um direito dos povos oprimidos, especialmente dos povos colonizados, lutando contra invasores estrangeiros, que é exatamente o que o povo palestino tem feito há mais de 75 anos. Netanyahu, é claro, zombou da acusação de genocídio, como era de se esperar. Que país, ele disse, cometendo genocídio, jogou milhões de panfletos para evacuar civis? Bem, sim, eles fariam isso, porque tudo que Israel fez é e pode ser considerado genocídio. Relatórios independentes da ONU mostram massacres em massa de civis, fome e o direcionamento sistemático de infraestrutura. Nada disso foi mencionado por Netanyahu. O que ele destacou, claro, foi a afirmação do oficial militar dos Estados Unidos, John Spencer, de que Israel minimiza mortes de civis melhor do que qualquer exército na história. Obviamente, não foram apresentadas provas para essas alegações. E não há mais disposição no mundo para ouvir um líder que afirma que não há assassinatos em massa acontecendo, quando todos nós estamos vendo isso em nossos celulares e telas todos os dias. Netanyahu também afirma que Israel está enviando 2 milhões de toneladas de comida e ajuda 1 tonelada por pessoa, e culpou o Hamas por roubar esses suprimentos. Isso, é claro, contradiz os muitos relatos que temos agora sobre a Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, que foi flagrada atirando e matando palestinos que aguardavam ajuda, alimentos e outros suprimentos médicos. Isso também ignora o fato de que as flotilhas da Liberdade, as flotilhas Samud, que estão navegando em direção a Gaza, foram atacadas por Israel com drones e outras artimanhas para impedi-las. Sabemos que a última flotilha que navegou para Gaza, pouco mais de uma década atrás, também foi atacada por Israel. E cerca de 10 pessoas foram mortas.
E isso sem mencionar o fato de que milhares e milhares de toneladas de ajuda humanitária estão paradas na fronteira com o Egito, sendo impedidas por Israel de entrar. Isso tem sido assim desde que o genocídio em curso começou. Então isso foi realmente uma inversão calculada. Palestinos que estão passando fome sob cerco estão sendo chamados de mentirosos e agentes do Hamas, enquanto Israel é retratado como seu verdadeiro provedor. E isso deve ser visto como um insulto completo e absoluto à humanidade de todos. É por isso que delegados estão se retirando da Assembleia Geral da ONU. E é por isso que Israel está agora mais isolado do que nunca. Por quê? Porque ninguém neste momento, com qualquer traço de humanidade, consegue ouvir Benjamin Netanyahu e continuar a engolir a rasbara que vem de Israel. E isso está realmente tendo um efeito marcante na capacidade de Israel de conduzir seus assuntos, em sua capacidade de continuar sua expansão contínua. Porque lembre-se, é o projeto da grande Israel que Israel quer alcançar. Israel quer se expandir para o Egito, para a Arábia Saudita. Quer realmente construir do rio ao mar, como frequentemente é criticado, em relação a ativistas palestinos, ativistas de solidariedade pró-Palestina e semelhantes. Isso é, na verdade, o que está na carta do partido Likud, do qual Netanyahu faz parte. E é por isso que Netanyahu condena tão fortemente o reconhecimento das fronteiras de 1967, a solução de 2 estados que agora foi, em palavras, reconhecida retoricamente por vários países. O mantra agora é recompensar o terrorismo e afirmar que quase 90% dos palestinos apoiaram o 7 de outubro, descartando a solução de 2 estados como uma rejeição palestina de um estado judeu. Tudo isso serve para negar à Palestina não apenas o direito à soberania, mas o direito à existência. E esse é, em última análise, o plano que Israel tem. Ele comentou que conceder um estado à Palestina equivaleria a dar um estado à Al-Qaeda a 1 quilômetro de Nova York após o 11 de setembro. E não precisamos entrar em todas as suspeitas que as pessoas têm sobre o envolvimento de Israel ali. Isso foi bastante irônico, porque, enquanto a Assembleia Geral da ONU ocorria antes do discurso de Netanyahu, vimos o ex-diretor da CIA, David Petraeus, se encontrar com o chamado presidente sírio, o líder do regime fantoche. Ele era um líder da Al-Qaeda que Petraeus provavelmente treinou. Então, essa é uma inversão interessante da realidade que também deveria demonstrar o quão desesperado está o regime israelense. A mensagem mais clara de Netanyahu foi que não haverá Estado palestino enquanto Israel puder conduzir seus assassinatos indiscriminados. E essa rejeição à criação do Estado palestino é, na verdade, rejeitada pela maior parte do mundo. Se você observar as votações da ONU, as votações da Assembleia Geral da ONU ao longo dos anos, elas são esmagadoramente a favor do respeito ao direito do povo palestino de ter um Estado, considerando que eles foram os líderes originais, os ocupantes e habitantes originais daquela terra. Agora, Netanyahu não apenas atacou o Hamas, o Hezbollah, o Irã e aqueles que ele afirma serem adversários de Israel, aqueles que ele não consegue derrotar, porque, como você sabe, o Ansar Allah do Iêmen continua sua campanha no Mar Vermelho e está lançando drones que realmente conseguiram atravessar as defesas aéreas israelenses. O Irã, na Guerra de 12 Dias, provou ser bastante capaz de lançar mísseis balísticos que causaram bilhões de dólares em danos ao regime israelense. E claro, o Hamas e a resistência palestina não desistiram. Então, enquanto ele não consegue derrotar a resistência, Netanyahu agora volta sua atenção para seus chamados aliados e líderes mundiais, acusando-os de serem fracos, incluindo líderes europeus, e os chamou de apaziguadores do mal. Acusações de genocídio e fome foram calúnias de sangue, segundo ele, e atacou a grande mídia ocidental, chamando-a de braço de propaganda do Hamas. Imagine, disse ele, enquanto dava uma lição a líderes cujos cidadãos civis morreram em protestos em Gaza, dizendo que eles eram covardes. Não é de se admirar que os delegados tenham ido embora. Vale lembrar que um cidadão dos Enes foi morto em um ataque israelense no Líbano,
poucos dias antes do discurso dele. Então Netanyahu, é claro, fez o que um líder israelense faria quando está encurralado. Ele beijou o anel de Donald Trump. Ele beijou o anel de Donald Trump por apoiar os ataques aéreos de Israel contra o Irã, por combater o antissemitismo e por intermediar os acordos de Abraão. Vale lembrar que tudo isso está defasado, especialmente os acordos de Abraão. Depois que Israel atacou o Catar para tentar matar negociadores do Hamas nas semanas que antecederam a Assembleia Geral da ONU, Trump entende, segundo ele mesmo, melhor do que ninguém, que Israel e os Estados Unidos enfrentam uma ameaça comum. E devemos enxergar isso menos como um discurso na ONU e mais como uma campanha para Donald Trump, a fim de garantir seu apoio contínuo ao genocídio e, essencialmente, a qualquer coisa possível. Israel faz isso. E também há suspeitas de que Donald Trump possa, na verdade, estar sendo chantageado neste momento por causa de todo o escândalo Epstein. Isso, é claro, pode ser parte do motivo pelo qual Donald Trump continua permitindo que Israel faça o que está fazendo em Gaza e na região. Mas o fato é que a política externa dos Estados Unidos tem todos os motivos para permitir que Israel faça o que está fazendo. Porque a política externa dos Estados Unidos tem tido, nas últimas décadas, e até por mais tempo, o objetivo de desestabilizar a região para que a primazia dos Estados Unidos continue sem obstáculos. E é por isso que vimos os Estados Unidos se envolverem tão alegremente com Israel contra o Irã durante a guerra de 12 dias em junho. E é por isso que vimos guerra após guerra após guerra pelos Estados Unidos, do Afeganistão ao Iraque, acontecerem com o apoio explícito de Israel. Tanto apoio que o próprio Netanyahu fazia lobby no Congresso pela invasão do Iraque pouco antes de ela ocorrer. O alinhamento está aí. Domínio total dos Estados Unidos. A doutrina Wolfowitz. Tudo isso está muito alinhado com políticas como o Plano Oded-Yinon ou o documento Clean Break, que todos pressupõem que a própria existência de Israel depende da desestabilização e derrubada de regimes, de governos e, claro, de quaisquer movimentos, de resistência ou não, que atrapalhem o projeto de Israel de se expandir para a Grande Israel. Assim, a Assembleia Geral da ONU mostrou que tudo isso já não é mais aceitável. E é importante notar que isso é o que torna fundamental que as Nações Unidas, o próprio sistema de direito internacional, por mais falho que seja, sejam respeitados ao máximo, porque precisamos de mais demonstrações globais. Precisamos que essas instituições mostrem que defendem a letra da lei que todas elas assinaram. E isso tem se tornado cada vez mais difícil a cada dia, à medida que Israel recebe carta branca, sem que absolutamente nenhuma ação seja tomada contra ele pela própria força e entidade que afirma ser árbitro do direito internacional e da paz. Pisca, pisca. Donald Trump, que em seu discurso na Assembleia Geral da ONU disse ser o pacificador. Bem, Donald Trump é o principal obstáculo para a paz, para a existência palestina, para a criação de um Estado palestino e, claro, para o fim do assassinato em massa indiscriminado que Israel está cometendo em Gaza, no Líbano e no restante da região. Netanyahu mudou o tom no final para celebrar as novas possibilidades de paz. Agora que todos foram derrotados, basicamente, ele afirmou que Israel expandiria os acordos de Abraão. Ele citou comentários encorajadores da Indonésia, embora tenhamos visto a Indonésia dizer que enviaria 20.000 soldados de paz para garantir o fim eventual desse genocídio. Mas essa paz, é claro, condicional. Qualquer oportunidade para que Israel pare seu massacre desenfreado está condicionada e depende da chamada vitória militar de Israel, nos termos israelenses, com os palestinos não apenas completamente excluídos, mas provavelmente nem sequer existindo mais. E é por isso que o discurso de Netanyahu soou vazio. E é por isso que a glorificação da guerra sem fim foi recebida com... Então, qual é o objetivo de tudo isso? Bem, o ponto é que Israel está com grandes problemas. Não é mais o caso de que Israel seja visto como uma entidade que vale a pena proteger.
Na verdade, esse boicote na Assembleia Geral da ONU mostra que o mundo está farto de Israel, e por motivos muito justos. Não é apenas que o genocídio de Israel em Gaza cometeu horrores indescritíveis, e talvez sem paralelo em qualquer outro momento da história moderna. Não é apenas que Israel busca expandir esses crimes repetidamente, seja no Líbano, na Síria, ou, claro, contra o Irã e no Iêmen, onde ataques israelenses já mataram dezenas de jornalistas. Não é só isso. Não são apenas os crimes que as pessoas estão cansadas. É o fato de que Israel não pode vencer. Muitas pessoas no Ocidente coletivo, muitos desses líderes, especialmente se excluirmos as pessoas comuns, porque sabemos que a maioria das pessoas comuns está do lado da Palestina. Mas se olharmos apenas para o Ocidente coletivo e seus líderes, os líderes dos Estados Unidos, os líderes da Europa Ocidental, sabemos que eles não são contrários à guerra e ao genocídio. Eles mesmos cometeram genocídio. São descendentes de genocidas em muitos aspectos, e depois cometeram seus próprios genocídios em muitos outros. Quero dizer, basta olhar para o que aconteceu na Ásia Ocidental antes do chamado genocídio de Gaza começar. Chamamos de chamado porque realmente não começou em 7 de outubro de 2023. Isso vem acontecendo há décadas e décadas, desde o estabelecimento de Israel e até antes disso. Mas toda a região foi consumida pelas chamas, principalmente pelo Ocidente coletivo. E muitas dessas guerras podem ser consideradas genocídios por si só. Os mais de 1 milhão de iraquianos que foram mortos na guerra, invasão e ocupação dos Estados Unidos OTAN. E então, podemos voltar ainda mais no tempo, quando a Europa e os Estados Unidos, seja no Vietnã ou na Coreia, cometeram seus próprios tipos de genocídio. Portanto, não é que crimes de guerra sejam abomináveis para muitos agora. É que os esforços de Israel para tentar subjugar o povo palestino e reprimir a resistência na região são vistos como um fracasso absoluto. Na verdade, há um medo profundo entre as elites governantes em todo o Ocidente de que a campanha de genocídio e guerra sem fim de Israel acabe fortalecendo a resistência a longo prazo. Muitas pessoas me criticam por fazer essa afirmação, mas o fato é que, quando se tenta negar a autodeterminação de um povo inteiro, depois de uma região inteira, e então do mundo inteiro, a reação será muito real. E a reação contra Israel já chegou. Este boicote na Assembleia Geral da ONU faz parte do processo de deslegitimação de Israel como uma entidade colonial, considerada indigna de existir a longo prazo. Também é uma afirmação de que a resistência continua, de que o povo palestino segue lutando, de que cada tanque Merkava, destruído pela resistência palestina, é mais um motivo para que as pessoas não acreditem que Israel está apenas vencendo, mas que seja digno de travar a guerra e o genocídio que Israel e Netanyahu dizem estar levando à vitória. Cada míssil, cada drone lançado contra Israel pelos Ansar Allah e pelos Houthis, atravessando as defesas aéreas ou fazendo milhões de israelenses correrem para abrigos antiaéreos, é mais uma indicação para o resto do mundo de que as pessoas não vão tolerar isso, especialmente aquelas que vivem na região. E cada ato de protesto, incluindo aqueles que ocorreram do lado de fora da Assembleia Geral da ONU e do próprio prédio da ONU, durante o discurso de Netanyahu, é uma afirmação de que até mesmo pessoas no Ocidente coletivo, nos Estados Unidos, estão cientes não apenas dos crimes de Israel, mas do fato de que Israel não pode vencer a guerra que iniciou. Então, enquanto assistíamos Netanyahu, enquanto assistíamos esse espetáculo de negação de genocídio, zombando do direito internacional, enquanto o víamos não pedir desculpas, mas justificar os crimes de guerra cometidos por seu regime, agora temos 50 delegados participando de um movimento histórico. Isso faz parte da crise do regime sionista. Essa crise não vai diminuir. Quanto mais tempo Israel continuar seu genocídio em Gaza, mais tempo continuará a escalar em todas essas frentes. Agora, basicamente, em uma guerra de 8 frentes.
que alguns, por exemplo, no Conselho de Relações Exteriores, dizem incluir Israel em guerra consigo mesmo, como a oitava frente. Mas agora, com todas essas frentes abertas, com guerra interminável e genocídio como objetivo final, não há mais motivo para Netanyahu e Israel serem considerados algo diferente do que sempre foram. E esse momento de máscara caída que estamos vendo agora, historicamente, acabará sendo a ruína do próprio regime israelense. O mundo não está mais tolerando isso. O palco mundial agora não é mais um lugar para Israel sentir que deve ser admirado e gratificado. Agora, Israel sempre será julgada. Netanyahu sempre será julgado toda vez que falar e que se dirigir ao resto do mundo. E este é um momento histórico que indica que a resistência não é inútil, que lutar de volta não é inútil, e que quanto mais houver reação, mais provável será vermos o fim deste capítulo horrendo da história de uma vez por todas. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de curtir. Isso ajuda a impulsioná-lo no algoritmo do YouTube. Claro, inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Na descrição do vídeo estão todos os lugares onde você pode apoiar este canal, Patreon, Substack e muito mais. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Until next time, everyone.